Felipão, vamos pro próximo tema, porque tem movimentação de técnicos na Série A do Campeonato Brasileiro. Era o nosso primeiro tema Pô, aqui, aí acabou vou falar rolando de... esse lance do Rizek aí, que eu não tinha visto. Aí a gente já emendou o tema Argentina, mas a gente precisa falar porque, bom, mudou aí mais ou menos a disposição do campeonato. A gente tinha um Inter que, para suas expectativas, estava mal na competição, demite o Eduardo Cudê. Eu vi falar que o Inter chegou até a cogitar um técnico português recentemente, mas o plano A sempre foi o Roger Machado. A gente até comentou sobre os caras terem cogitado, parece que o plano B era o Fernando Diniz, etc. E depois do confronto entre Inter e Juventude, eles conseguiram convencer o técnico a deixar o comando do Juventude e ir para o Internacional. Até vou compartilhar aqui a matéria que saiu no Globo Esporte, que é o seguinte, espera aí que esse monitor com esse cabo tá chorando, mas vai, aqui. Juventude acerta contra... Não, assim, aqui é o Jair Ventura, é aqui, ó. Juventude anuncia a saída de Roger Machado e técnico acerta com o Inter. Técnico deixa o clube de Caxias e será confirmado em breve pelo Colorado. Ele vai junto com o preparador físico Paulo Paixão, ex-seleção, né? E os auxiliares Adailton Bolzan e Guilherme Marques. Ele teve no comando do Juventude no empate contra o Atlético ontem, né? Na coletiva, o Roger tinha admitido o contato, mas negou o acerto e chegou a dizer que o Juventude estudaria uma valorização. Não rolou, parece, a valorização. Fato é que deve ter entrado muita grana nesse meio desse negócio, né? Mas, cara, como que você vê, primeiro, pro Internacional, a contratação do Roger Machado? Você gosta do nome? E como você vê pro Roger Machado trocar um time que tá fazendo um campeonato muito bom, que poderia, se o trabalho tivesse mantido, fazer com que ele alçasse novos voos ano que vem, né? Enfim, para quem você acha que foi melhor? Para ele, que vai agora tentar se aventurar num time maior, com mais recurso, ou pro Internacional? Cara, assim, primeira coisa, velho. Depois os técnicos reclamam, né? Que, no Brasil demite-se muito. No Brasil o treinador não tem tempo para trabalhar. No Brasil falta estrutura em muitos clubes. Cara, Roger, desculpa, velho. Eliminou o Inter agora, sábado. Eliminou o Inter da Copa do Brasil. Aliás, o Juventude eliminou o Inter duas vezes esse ano. A primeira, se eu não me engano, foi com o Carpini, né? Ou não? Não, Ou foi com o Roger? Carpini não, porque o Carpini assumiu o São Paulo no começo do ano. No começo do ano. Então deve ter sido com o próprio Roger, se eu não estou enganado. No Inter duas vezes esse ano e outra. Cara, eu tô vendo aqui nas redes sociais, o Roger era considerado o ídolo do Grêmio, velho. E a gente sabe como é forte essa rivalidade. Talvez a maior do Brasil nesse quesito. E, cara, várias páginas. Pô, acabou o Roger no Grêmio, acabou a sua idolatria, acabou a sua história. Você não veste a camisa do Inter, gremista não veste a camisa. Cara, tudo bem, o Roger é um profissional, é um treinador, mas o que mais me pega nisso é largar o Juventude, tá ligado? É você sair do Juventude, um time que te abraçou, afinal de contas, o Roger tá meio assim, escanteado no mercado, tá voltando. Ele é um bom treinador, a gente falou aqui na sexta-feira, dentre os nomes que tinham à disposição, Fernando Diniz, Luxemburgo, cara, o melhor nome era o Roger Machado, que é um bom treinador, ainda não conseguiu se firmar no panteão dos chamados grandes do futebol brasileiro, não conseguiu um título de expressão ainda, passou pelo meu time, pelo Palmeiras, não deixou saudades, mas fez ali uns 3, 4 meses de Campeonato Paulista bons, perdeu a final daquele jeito pro Corinthians, então ficou um clima estranho para ele. Depois ele saiu, veio o Filipão, que acabou sendo campeão brasileiro em 18. Mas, cara, fica esse ruído, né? Fica esse ruído e fica esse sinal. Os treinadores, cara, eles são iguaizinhos aos jogadores. Pintou uma oportunidade maior, ó, rua, velho. Com Tchau, algumas vai exceções, embora. né? Tipo, algumas Algumas exceções, tipo exceções. Voivoda, assim. Sim, perfeito. Voivoda que ficou, que segurou lanterna de Campeonato Brasileiro em 22.
e levou depois o Fortaleza, quase levou o Fortaleza para Libertadores. Enfim, assim, fica esse ruído, na minha opinião. Mas o Roger é, de fato, um bom treinador. O elenco do Inter não é um elenco ruim, mas que foi impactado, assim como o Grêmio, por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, pelas enchentes, pela falta de treinamento, pelo tempo parado. Então vai demorar ainda um pouco para engrenar de novo. Mas fica esse ruído, na minha opinião, assim, que é bem problemático, né? Tipo, o cara tava bem no Juventude, estruturado, time na mão, poderia fazer um grande trabalho, e aí sim, no ano que vem, repensar a carreira e dar um passo maior para um clube de maior expressão no Brasil, mas não, larga o time no meio da temporada, acabou de eliminar o próprio Internacional e vai para o Inter, que é o maior rival do time no qual ele é ídolo. É como se fosse o Rogério Ceni saindo do Bahia, o Abel, sei lá, vai embora para o Manchester United no lugar do Ten Hag, e o Rogério Ceni vem pro Palmeiras, assim, como o São Paulino ia se sentir. É tipo isso, velho. É isso. Ia meio que dar uma rasgada na idolatria que o Rogério tem pro São Paulo, por exemplo, que eu acho que é como o gremista tá se sentindo nesse momento. Assim, o cara não pode ficar esperando o Grêmio pra sempre, porque ele é ídolo no Grêmio, e aí o Inter vem, ele deixa de, né? Eu acho que uma coisa, outra coisa. Se ele foi pro Inter, ele sabe da rivalidade, ele sabe mais do que nós, porque ele jogou no Grêmio tantos anos, foi técnico do Grêmio. Se ele tá cagando pelo fato dele ser ídolo lá, dele ser representante do Grêmio e vai pro Inter tranquilo, isso pra mim é o de menos. Mas eu tô mais nessa questão de abandonar o Juventude, cara. Pelo campeonato que o Juventude está fazendo. Isso me parece um completo absurdo e uma falta do Roger de confiar no próprio taco, sabe? Porque, assim, é óbvio que se ele mantém o bom trabalho no Juventude até o final do ano, faça um campeonato brasileiro de meio de tabela, que pro Juventude é espetacular, porque quando começa o campeonato a gente dava o Juventude como rebaixado, pelo time. O Juventude tem João Lucas, Gabriel e Inocêncio, cara. 2 caras que caíram com o Santos, 2 caras horrorosos. Lucas Barbosa, que caiu com o Santos, tá fazendo um bom campeonato lá. Jogadores assim. O Danilo Boza na zaga. Jogadores assim fraquíssimos. E aí, assim, ele tá fazendo um puta campeonato com esse time muito fraco em termos de elenco. É óbvio que isso ia alçar ele a um voo maior no ano que vem, que ia ser bom até pra ele, pra começar um trabalho do zero. É bom pro técnico ir chegar no início de temporada, planejar, fazer a pré-temporada, escolher junto com a diretoria quem são os nomes no mercado que eles vão atrás, etc. Joga um estadual cuja exigência é menor, aí você vai acertando o time, vai melhorando o time. Você pegar um campeonato nesse meio, assim, em julho, com um ano inteiro, o meio ano inteiro já tendo se passado, é muito mais arriscado. Ele vai para um lugar que nem todo torcedor do Inter vai olhar para ele com bons olhos por conta da rivalidade. Um lugar que o Inter tem um elenco, para mim, muito mal formado, que é muito caro para pouca coisa que oferece. Tem muitos jogadores em determinados setores e poucos em outras. Entendeu? Jogadores do Inter que custam muito caro e que foram comprados a peso de ouro não estão performando como deveriam, já são jogadores muitas vezes mais velhos, o meio de campo do Inter, sobretudo, é muito envelhecido, ele vai ter dificuldade, cara. Não vai ser um trabalho fácil. E aí, se ele vai 2, 3 meses mal, ele cai, fica sem Juventude, fica sem Inter e fica sem prestígio. Por conta de 3 meses de salário, ele deve ter costurado uma bela multa e tal, para deixar um trabalho, né, e para partir para o outro. Deve ter feito, imagino, deve ter feito um contrato interessante, né, isso é o mínimo. Mas ainda assim, cara, acho que não vale, e é isso que você falou, os técnicos estão abandonando trabalhos no meio, sabe? Isso não deveria partir deles, sendo que eles são os caras que mais reclamam disso. Os caras que mais reclamam. O Carille só não foi pro Corinthians, líder da Série B, porque o Corinthians mudou de ideia em cima da hora, dada a pressão da torcida, e foi no Ramon Dias. Porque senão ele teria ido, não adianta vir com conversinha. Ai, não sei o quê. Ele teria saído. A própria coletiva dele entrega isso. Entendeu? E a gente vai continuar vendo os técnicos quebrando o trabalho. Entendeu? Então é difícil, assim. É difícil. Eu realmente. Agora pro Inter eu acho que foi uma boa escolha. Sim. Não, o que eu ia dizer é que o Roger é um entusiasta dessa opinião, né?
do trabalho a médio e longo prazo dos treinadores no Brasil, era um cara que se colocava muito bem nas coletivas como um pensador, um embaixador da causa dos treinadores no Brasil, etc. E aí o cara larga o Juventude, no qual ele tá bem, para ir pro Inter, que é assim, como você disse, o elenco mais envelhecido, com jogadores caros que não estão performando, como o próprio Lucas Alário, né? Que Que faria embora. eu fui um dos que pediu o Anderson Barros, e você estava Não, o certo. Borré não tá jogando nada, Você quase foi estava pro Palmeiras certo. também. Outro também que a torcida Alviverde pediu muito, eu fui um dos que criticava o Barros pra caralho no Twitter, pô, tem que trazer, abre o cofre, tá negociando por SMS. Cara, ele tinha razão. Lucas Alário e Borré são dois fiascos no Internacional, como gostam de dizer os gaúchos. E aí o Roger pega esse elenco, sai do Juventude, onde o time tá acertadinho, tá jogando bem, os jogadores estão performando. Dentro do Alfredo Jaconi é um time muito forte. Conseguiu eliminar o Inter da Copa do Brasil daquele jeito. Ontem segurou o Atlético Mineiro, fez um bom jogo, poderia até ter vencido o Atlético Mineiro em Brasília. E aí o cara sai do Juventude para recomeçar um trabalho no meio do ano num Inter que, assim, politicamente é muito complicado também. Politicamente é muito complicado, porque lá o sócio, ele tem voz, ele vota. Então a política interna é muito forte. A gente recebeu o Pretzel, ele falou sobre isso. É Sim. muito difícil, cara. Então o cara larga a estabilidade e a segurança para ir para um lugar que ele já vai ser mal visto por ser ídolo do Grêmio e já vai chegar numa pressão danada. Ou seja, a gente sabe, o Roger não é muito esse cara que chega e modifica tudo de uma hora para outra. Ele sempre começou os trabalhos dele no começo do ano ali, com pré-temporada, com tempo para ajeitar o time. Não sei se é uma contratação que vai dar resultado de imediato. E tem, de novo, falo, esse ruído aí, que para mim é importante, cara. O cara, um ídolo do Grêmio, e treinar o Internacional é complicado e eu tô curioso para ver como vai ser. E na outra perna, né, o Juventude agiu rápido aí e anunciou a contratação do Jair Ventura pro lugar do Roger. Cara, antes de te pedir sua opinião, eu vou pra mim falar, pra mim dentro da realidade do Juventude, pelo que o Jair Ventura fez no Atlético de Goiás, que foi uma das demissões mais sem pé nem cabeça que eu já vi na minha vida, pelo aproveitamento que ele tinha, pelo campeonato. Ele tava fora da zona do rebaixamento quando ele foi mandado embora. Eu não sei que expectativa que tem os diretores do Atlético de Goiás com relação ao elenco do Atlético de Goiás, né? Mas dentre os nomes aí que estão ao alcance do Juventude, que ele poderia contratar, eu acho que foi um acerto o Jair Ventura. Você concorda ou não? Concordo plenamente, cara. A gente até falava dele, né, na sexta-feira, tava no char lá e tal. Gostei muito da entrevista dele. Já deu treino hoje no Juventude, então, cara, é um, um treinador que defensivamente, cara, ele até comentou sobre isso, recebeu esse apelido de Mourinho brasileiro, que é um cara que, cara, defensivamente é muito bom. Então, já vinha fazendo um bom trabalho assim no Atlético Goianiense. Se eu não me engano, foram 50 jogos e 31 vitórias, um aproveitamento muito bom. Até agora eu não entendi muito bem a demissão dele do Atlético Goianiense. E, cara, chega no Juventude que tá acertado, né? Então, a tendência é que o Juventude ainda seja um time forte dentro de casa, que consiga roubar alguns pontinhos fora e se manter longe da zona de rebaixamento. Esse é o campeonato do Juventude e vem fazendo um bom campeonato. Tá na Copa do Brasil também classificado. Então, cara, eu acho que foi o melhor nome possível que tinha disponível no mercado, o Juventude conseguiu pegar. E aí fica a pergunta, por que o Inter não apostou no Jair Ventura, né? Eu acho que para as pretensões do Inter, o Jair Ventura é um técnico que tem as ferramentas. Eu acho que o Jair Ventura é muito ainda compreendido como um cara só defensivo, né? E ele tem também colaborado com essa visão, porque os últimos trabalhos dele são todos desses times que não tem muito ao que oferecer, né? Eu acho que ele precisa, um cara que precisa desse salto ainda,
mostrar num time que tem mais poderio de investimento que ele pode fazer coisas diferentes do que só jogar de maneira reativa, ainda que seja de maneira muito competitiva. O Roger não, Sim. né? O Roger, ele consegue fazer um jogo mais reativo quando precisa com Juventude, mas também consegue pressionar times importantes dentro da sua casa, jogando de maneira muito interessante, né? Com posse de bola, com triangulações, com o elenco do Juventude que é muito fraco. Eu acho que o Roger é mais técnico hoje do que o Jair Ventura, acho que oferece mais dentro daquilo que o Inter espera.